Olá pessoal, boa tarde já, passamos do meio-dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Elias, do Grande ABC Esportes, pessoal, abrindo o leque mais ainda, nós vamos estar falando de um torneio novo, mas que eu acho importante, tem algumas edições já, a Copa Verde de futebol, pessoal. Por que eu vou falar da Copa Verde? Eu estive pensando, falei com meu irmão, com alguns colegas, né, colaboradores. A Copa Verde nada mais é do que um torneio regional. Temos a Copa do Nordeste, como o nome já diz, é só times dos 9 estados do Nordeste. No passado nós tivemos Rio-São Paulo, Copa Sul, que era só os 3 estados do Sul, depois virou Sul-Minas, que não era exatamente um regional, era um interregional entre regiões, que essa é a verdade, né? Certo? Até porque no caso do Sul-Minas, pessoal, Minas não divide em nada com nenhum dos 3 estados, nem com o Rio Grande do Sul, evidentemente, nem com Santa Catarina e nem com o Paraná. Né? O Cruzeiro já jogou convidado à Copa Centro-Oeste, sendo que Minas Gerais é no Sudeste, embora, claro, Minas é uma região, Goiás está em outra, mas Goiás divide com Minas até, mas algumas partes apenas. A Copa Verde, nós temos o quê? Os 7 estados da região norte, em sua grande maioria, os 3 estados do Centro-Oeste, mais times do Distrito Federal, que é encravado em Goiás, e além do estado do Espírito Santo, que é no Sudeste. Então, bora falar da Copa Verde. Que nesse ano, pessoal, ela foi mais bem organizada, foi ao longo do primeiro semestre com os estaduais e datas mais espaçadas, assim como a Copa do Nordeste, que ela estava sempre sendo jogada no segundo semestre e muitas vezes na reta final de Brasileirão. Aí tinha times que estavam na Série C parados, que não classificavam, dispensava o time, aí tinha que voltar o time novo, times brigando para não cair ou para classificar para Copas, mandava time reserva, era um joga daqui, joga dali, né? Ficava um negócio chato, né? Não tanto, embora, e ele vale, o campeão, vai para a Copa do Brasil na terceira fase, mas só isso não estava atraindo, evidentemente, até porque muitos times conseguem vagas via Copa do Brasil pelos seus estaduais também, tem tudo isso. Mas enfim, agora pelo menos o formato deu uma mudada, ainda temos fase prévia, que não me agrada muito, né? Jogos de volta só a partir das quartas de finais, mas vamos a ela. Os participantes, pessoal, eu vou fazer um breve resumo. Nós tivemos no Acre o Humaitá, o São Francisco, o Atlético Acreano e o Rio Branco. Lembrando que o Rio Branco do Acre, ele substituiu o Atlético Goianiense, que tinha sido classificado como campeão goiano, mas abriu mão da disputa. Tivemos também o Trem do Amapá. No Amazonas, nós tivemos o Manaus e o Princesa de Solimões, campeão e vice estadual. Distrito Federal, campeão e vice brasiliense e o Ceilândia. No Espírito Santo, Real Noroeste, campeão estadual. E o vice da Copa Espírito Santo, o Rio Branco. Lá foi assim. Em Goiás, tivemos, além do o Goiás, que foi vice, e o Vila Nova entrando como ranking. Alguns times entraram pelo ranking. Mato Grosso, o Cuiabá, União Rondonópolis, campeão e vice, e o Luverdense entrando pelo ranking. Mato Grosso do Sul, Operário, campeão estadual. Pará, Remo e Paysandu, campeão e vice estadual. O Castanhal herdou a vaga da Aparecidense, que desistiu, né? Em Rondônia, o Real Ariquemes. Em Roraima, o São Raimundo, que vem surpreendendo na Copa do Brasil, né? E em Tocantins, o Tocantinópolis e o Interporto, campeão e vice, né? Nas primeiras fases prévias, né? Nós tivemos União Rondonópolis tirando o Real Noroeste, Tocantinópolis eliminando o Operário, Ceilândia tirando o Rio Branco, a Luverdense tirando o Interporto, o Humaitá vencendo o Trem, o São Francisco eliminando o Atlético Acreano, confronto entre acreanos, o Real Ariquemes vencendo o Castanhal do Pará e o Princesa Solimões vencendo o Rio Branco. Né? Isso na primeira fase. Nas oitavas já estavam garantidos o Goiás, o Brasiliense, o Cuiabá, o Vila Nova, o Remo, o São Raimundo de Roraima e o Paysandu e o Manaus. De todos esses, pessoal, o único que não avançou foi o Manaus, que perdeu para o Princesa de Solimões um jogo entre times de Amazonas, perdeu de 2-0. O Paysandu passou pelo Real Ariquemes, o São Raimundo venceu o São Francisco, o Remo venceu o Maitá, o Vila Nova nos pênaltis eliminou a Luverdense, Cuiabá despachou o Ceilândia, o Brasiliense despachou o Tocantinópolis e o Goiás vencendo a União Rondonópolis. Nas quartas de finais, Goiás enfrentando o Brasiliense, 0-0 e 1-0 no jogo de volta para o Goiás. Cuiabá fez 2-0 no Vila Nova e empatou 1-1 segundo jogo, avançou o Cuiabá.
Remo perdeu de 1-0 do São Raimundo de Roraima e fez 3-0 na volta, passando. E o Paysandu empatou com o Princesa Solimões 2 jogos por 0-0 e fez 5-3 nos pênaltis. E nas semifinais, pessoal, que nós tivemos nessa semana, 2 times de Série A e 2 times de Série C. O Goiás e o Cuiabá de Série A. Né? O Goiás perdeu o primeiro jogo, o Cuiabá fez 1-0 e no segundo jogo o Goiás fez 2-0 no seu campo, avançando à final. E no Repá, um dos maiores clássicos desse país, primeiro jogo o Remo fez 1-0 no Paysandu, o Paysandu fez 2-1 na volta e nos pênaltis com muita emoção, 4-2 para o Papão da Curuzu, onde agora Goiás e Paysandu vão fazer a final desta Copa Verde, pessoal. Primeiro jogo da final, 19 de abril, né? Ainda teremos um tempo, né? O jogo no Pará e Goiás e Paysandu na volta 3 de maio. Tá certo, pessoal? Vamos incentivar a Copa Verde, vamos comentar. Inscreva-se no canal, temos Facebook, temos Instagram. Um grande abraço a todos. Valeu!